Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a toda a Irmandade, Deus que abençoe. É sempre uma alegria ter vocês aqui junto de nós, nos suportando, nos ajudando aqui na nossa missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Ontem tivemos culto, às 20 horas, Deus muito abençoou nosso querido irmão Tiago, lá de Santo Amaro, uma palavra poderosa, bonita,
sobre quando Daniel fez um propósito com Deus de não comer nada que não era santo, de se abster das coisas que eram oferecidas aos ídolos. Foi muito, muito boa a palavra. Se você não pôde assistir, tendo uma oportunidade, procura aí no nosso canal a palavra de ontem, da segunda-feira, que foi dia 20 e... Hoje é 27, 26, dia 26, às 20 horas. Ouça uma palavra muito, muito abençoada e aproveitem congregar com o irmão Tiago. Depois, se você puder pôr no papel para mim, Brunão, os dias de culto lá, tá bom? Eu vou passar para a turma aqui. Bom, não deixe de compartilhar a live, avisa o povo de Deus que nós estamos no ar, agora há pouquinho, às 14h teve culto, Deus nos abençoou, agora à noite de novo e amanhã de novo, e vamos servindo a Deus, tá bom? Fique em comunhão, compartilhe a live, deixe o seu joinha e ajuda a gente a levar a mensagem do Evangelho. Vamos começar o Santo Culto, então, adorando ao nosso Deus com o cântico 273, 273. Amor
a Deus, glória a Deus. Vamos cantar o hino 54, 54, amados. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos orar, mas antes nós vamos cantar mais um hino. Então vai mandando os pedidos de oração aí através dos comentários, tá bom? No Face, no YouTube, que em seguida nós vamos orar a Deus. E não esquece de compartilhar a live aí com seus contatos, tá bom? Vamos louvar o Senhor com o cântico 194, 194. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Muito lindo esse hino, irmãos. Canta em comunhão com a gente. Oliveiras é o monte lembrado, onde Cristo morto para ser Deus Pai ajudado na missão que na cruz consumiu. Nós devemos estar em constante oração, pelo amor do Senhor venceremos assim toda o Senhor lá morto para dar-nos a vida futura, a vontade do Pai aceitou. Nós devemos estar em constante oração, pelo amor do Senhor venceremos assim toda tentação. Vigiemos, irmãos, sem cessar. Jesus Cristo então foi levado a sofrer uma para dar ao seu povo amado a esperança nós devemos estar em constante oração, pelo amor do Senhor venceremos assim Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos orar a Deus então. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, os que vocês têm feito aí através da live, têm feito aqui presencialmente na igreja, através do WhatsApp, das páginas aí da igreja no Facebook, que é uma quantidade enorme de pessoas que entram em contato diariamente. Eu vejo porque vão caindo as notificações no meu celular. É muita gente, é muita gente. As meninas têm atendido os irmãos lá. É Emanuele e a outra? Anne, né? Anne, L e a outra. Acho que agora é uma só, né?
Tinha uma Emanuele. Então é Ellen e Anne. Então tá bom, pensei que era Anne e Ellen. A Ellen e a Anne, que respondem as páginas aí para a Irmandade do escritório da igreja, e Deus tem abençoado também nesse trabalho tão importante. Então nós vamos orar a Deus, pedir ao Senhor a sua bênção em favor do santo culto, de toda a nossa Irmandade que está congregado conosco nessa noite, e pedir a Deus também que mande para nós a sua palavra, ajuda a compartilhar o culto, avisa o povo de Deus aí que está na hora da oração, tá bem? Vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habita no céu, nós voltamos, Senhor, em oração, como todos os dias da nossa vida até hoje, para falar contigo, para orar a Deus, para implorar o perdão dos nossos pecados, Senhor, das nossas falhas e transgressões que cometemos diante da Tua presença. Nós somos tão imperfeitos, ó Deus, tão cheios de falhas e erros, mas temos tido uma grande sorte de ter sido chamados pelo Teu decreto de amor, de misericórdia e de salvação. A nossa vida está cheia, Senhor, da Tua graça, está cheia da Tua misericórdia. E nós Te louvamos essa noite por poder estar reunidos em nome de Jesus Cristo, estarmos reunidos no nome de Jesus. Cada um da sua casa, nós aqui da congregação, e buscando de Deus fortaleza, buscando de Deus ajuda, pois os dias têm sido maus, têm sido difíceis, e muitas vezes falta em nós a fé, Senhor, falta em nós a esperança de crer em dias melhores. Para isso, nós Te pedimos também essa noite, derrama a fé dentro dos nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós e faze, ó Deus, com que creiamos mais na Tua palavra, pois o mal a todo momento nos está rodeando, persuadindo, Senhor, a cair nas suas ciladas astutas, a cairmos nas suas armadilhas, e fatalmente muitos de nós cedem e depois não têm forças de voltar aos caminhos do Senhor. Ajuda-nos a resistir ao mal e a fugir dele, da sua aparência também. Faze com que nessa noite toda a igreja esteja numa só comunhão, num só espírito, num só propósito, o de adorar ao nosso Deus, o de buscar a Tua presença, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és o único Deus a quem nós servimos e a quem nós nos reportamos. A nossa vida, a nossa esperança, os nossos dias estão todos depositados na palma das Tuas mãos. Faze, ó Deus, com que nessa noite seja derramada sobre as nossas vidas a virtude do Teu Espírito Santo. Faze, Senhor, com que cada um na sua casa, no seu trabalho, no transporte, onde estiver, possa se sentir tocado por Ti, possa se sentir animado, Senhor, pela Tua virtude, pela Tua presença, que é tão santa, que é maravilhosa. Faz, Senhor, com que a paz de Deus invada todos os lares, todas as casas. Faz, Senhor, com que os corações sejam amolecidos, que os ânimos sejam aquietados, Senhor, o gênio abrandado, para que nós recebamos a Tua paz, a paz de Jesus, a paz de Deus no nosso coração. Toma nas Tuas mãos toda a nossa irmandade espalhada por toda essa terra, Senhor, uns de perto, outros de longe, mas estão todos Te adorando, cada um da sua maneira. A Tua palavra fala de uma medida de fé individual, cada um com a sua medida de fé, cada um com a sua crença, a qual respeitamos e incentivamos o Teu povo que nunca deixe de crer, que nunca deixe de acreditar em dias melhores. Nós sabemos, ó Deus, que sobre Ti, Senhor, em Ti, estão todas as nossas necessidades, desde que creiamos no Teu nome, independentemente de religião, Senhor. Faze, ó Deus, com que a nossa casa seja chamada também uma casa de oração, que os nossos filhos sejam convertidos a Deus, eles possam Te servir, Senhor, nos dá alegria de Te servir na Tua obra, de pregar a Tua palavra, de levar a mensagem do Teu Evangelho. Faz com que tenhamos uma vida reta diante da Tua presença, uma vida digna, Senhor, de santidade. Senhor, ainda que sejamos imperfeitos, mas que busquemos em Cristo, alvo da perfeição, a santificação da nossa carne, a mortificação dos nossos desejos carnais.
Quantas vezes, ó Deus, inúmeras delas, somos vencidos pelos nossos sentimentos carnais, pelos nossos pensamentos ruins, Senhor. Muitas vezes maldamos, muitas vezes pensamos mal, suspeitamos mal do nosso irmão, do nosso próximo, e sabemos que isso não agrada a Deus. Mas por favor, Senhor, ajuda-nos a ter a mente de Cristo Jesus, ajuda-nos a ter um coração voltado para Deus, e que tenhamos sempre essa ligação com o céu. Toma nas tuas mãos o ministério da tua obra, a nossa irmandade, Senhor, que nos assiste, como já dissemos, Senhor, os anciães, diáconos, cooperadores de jovens e menores, as irmãs da obra da piedade, os encarregados locais, regionais de orquestra, as irmãs examinadoras, os obreiros, todos os que trabalham espalhados por esse país afora e fora dele também, para a disseminação da palavra. Faz, ó Deus, com que ganhem uma grande recompensa de Deus e, por fim de tudo, o galardão da vida eterna. Oramos por, Senhor, as nossas viagens, ainda nesse final de semana tem algumas viagens a fazer, no mês de dezembro, Senhor, para a cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Faz, Senhor, com que tudo transcorra bem nessas reuniões ministeriais, ordenações, que por onde passarmos possamos deixar junto da nossa irmandade uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, de graça, para a glória do teu santo nome. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão enfermos, os que estão passando pelo processo do câncer, como a Camilinha, como a Juliana, a irmã Virgínia, a irmã Patrícia e outros mais, Senhor, que nos têm pedido, que às vezes não nos vem o conhecimento, esses são do nosso dia a dia, por isso nos lembramos. Faz, ó Deus, com que a cura chegue até essas vidas. Faz, Senhor, com que eles sejam abençoados com uma chance de vida, de sobrevida também. Eu tenho certeza que ninguém se envergonhará de exaltar, de enaltecer a tua grandeza maravilhosa. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão em tribulação, que muitas vezes estão inquietos por causa dos problemas, por causa do desemprego, da guerra no casamento, da luta no trabalho. Senhor, uma coisa é certa, nós sempre teremos alguma aflição, sempre teremos alguma coisa que quer tirar a nossa paz, mas nos guarda debaixo das tuas asas de misericórdia, nos guarda, Senhor, debaixo do teu manto de justiça, esconde-nos debaixo do teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo, e não deixa que venhamos dar ouvidos e olhar para as coisas desse mundo, que nos dão maus exemplos, mas que possamos olhar para o exemplo supremo da caridade, que é o Senhor Jesus. Oramos por aqueles que estão desempregados, que estão passando, Senhor, por essa grande provação do desemprego. Um pai de família, Senhor, precisa do seu trabalho, porque junto dele vem a sua honra, Senhor. Ele se sente subjugado, humilhado, Senhor, rebaixado. Não há coisa pior do que a humilhação. Em nome de Jesus Cristo, prepara, Senhor, por simples que seja o trabalho. Todo trabalho é digno. Glória, glória a Deus. Todo trabalho é digno de ser valorizado, tem o seu valor. Ajuda, Senhor, essas pessoas, essas mães de família. Quanta mãe solteira, Senhor, que houve alguma coisa na sua vida. Os pais vão embora e ficam as mães com as crianças, sofrendo, Senhor, envelhecendo, entristecendo-se. Em nome de Jesus Cristo, dá a essas mulheres também uma chance de refazer a sua vida, Senhor. O homem é mais fácil, ou ele é menos apegado, não sabemos. Ele vai embora, larga a mulher, larga filho, no final do mês manda 30% do que ganha. Quando entra na justiça, ele nunca mais quer saber. Mas mãe não, mãe é mãe, aleluia, com saúde, doente, com dinheiro, pobre, ela é mãe, ela não nega a sua cria, ela não nega o seu sangue. Senhor, tu sabe. Por que me faz pedir por essas mulheres? Haja a tua bênção na vida dessas mulheres, em nome de Jesus Cristo. Não importa se são jovens, não importa se deram um mau passo, não importa se fizeram más escolhas, não interessa, que elas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. É muito mais fácil julgar, Senhor, do que entender, do que compreender, do que abraçar, e não é a nossa missão julgar quem quer que seja. Oramos por essas mãezinhas, por essas jovens, e ajuda a nossa juventude, Senhor, a estar sempre atenta, a não dar maus passos, a não fazer más escolhas também. Senhor, oramos por aqueles que ainda não foram batizados,
mas que precisam fazer esse concerto contigo. Nós temos perguntado continuamente nos cultos se alguém quer ser batizado, e esperamos em Deus o teu trabalhar na vida dessas pessoas, que eles possam ser tocados por ti, que eles possam ser, Senhor, cheios do teu Espírito e possam também entregar a sua vida nas boas mãos do nosso Deus. Senhor, abençoa o teu povo, que possa sempre estar em comunhão, que a igreja de Deus possa estar sempre em união diante da tua presença. Não permita que nós venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas para o alvo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Venha, ó Deus, trabalhar no nosso coração. Eu reconheço que eu também preciso do teu trabalhar na minha vida, na minha casa, na minha família, assim como toda a nossa irmandade aqui de Alphaville, Senhor, e de outras localidades. Precisamos, ó Deus, que tu nos ajude a compreender melhor a tua palavra, que nos ajude, Senhor, a entender melhor as coisas do reino de Deus. Quantas vezes, Senhor, misturamos as coisas materiais com espirituais, e essas duas, Senhor, andam separadamente. O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá-nos, Senhor, a nossa porção do que é de Deus. O profeta também disse: eu não quero ser rico para não ser soberbo, e nem miserável para não ter que mendigar o pão. Dá-me, ó Deus, a porção costumeira. Glória, glória a Deus. Dá-nos, Senhor, a porção costumeira, a porção do dia a dia, do nosso comer, Senhor, a nossa porção costumeira também da nossa fé, da nossa adoração diária a Deus, do nosso culto particular, racional, feito ao nosso Deus. Dá à tua igreja, Senhor, essa luz, dá à tua igreja essa bem-aventurança, Senhor, essa alegria de adorar a Deus em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, porque também o adoramos com os nossos corações, com o nosso espírito voltado a Deus. Faz, Senhor, com que compreendamos essas coisas, que aqui na tua casa também é um lugar de adoração, mas que o nosso corpo é templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Ó Pai maravilhoso, cheio de graça, visita agora cada casa, cada coração, cada família. Repreende agora, Senhor, todo o mal, toda a enfermidade, toda a guerra, toda a luta, todo o dissabor. Tira dos nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, a cobiça. Santifica o nosso corpo, santifica a nossa mente, a nossa consciência, a nossa alma, Senhor, para recebermos os dons do teu Espírito Santo. Alamaia Jesus, glória, 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 glória a Deus, para recebermos a unção do céu na nossa vida. Senhor, queremos ser cheios da tua graça, queremos ser cheios do teu dom, da tua revelação. Revela-nos, ó Deus, os teus mistérios, revela-nos, Senhor, os teus desígnios santo. Enche agora o nosso coração da tua glória, enche agora a nossa vida da tua Shekinah, da tua presença. Ansiamos, Senhor, por ver a tua face como ela é. Não queremos ficar aqui abandonados nessa terra, mas queremos servir a Deus em novidade de vida, e ao soar da trombeta, ter nos nossos corações a certeza da nossa salvação. Senhor eterno, reveste a tua igreja, manda a tua palavra, Senhor, e fala com as nossas almas, enche o nosso coração da luz maravilhosa da tua palavra. Que palavra santa, que palavra boa, cheia de vida tu nos mandaste na noite de ontem, que está ainda, Senhor, fervendo no nosso coração. Boa, boa e santa é a tua palavra. Viva o nosso Deus de eternidade em eternidade, que não se cala, que não se cansa de falar conosco, de se comunicar conosco. Haja através dessa oração, Alamaia, um quebrantamento de espírito. Haja através dessa oração um toque do teu Espírito Santo na nossa vida. Que a tua igreja, Senhor, não esteja dispersa, não esteja, Senhor, deixando de lado as tuas coisas, mas possa buscar com intensidade, com um coração sincero, a boa presença de Deus.
Guia o santo culto, Senhor, com a tua mão santa. Não deixa que aparecer o homem. O teu povo não vem atrás do homem. Teu povo vem buscando a tua palavra. É ela que nos enriquece das coisas celestiais. Ajuda em todas as coisas e guia o culto pelo teu Espírito Santo. E dá a graça de todas as noites que tu nos preparar, estarmos aqui trazendo uma mensagem de esperança para o teu povo. Entregamos essa oração a Deus com rendimento de graças. É no nome de Cristo Jesus, que vive por todo sempre. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bom, irmãos, está chegando o dia da nossa busca dos dons, né? Na próxima segunda-feira, então, às 15 horas, nós teremos esse culto bem especial aqui para a nossa Irmandade, tá bom? Ele vai ser transmitido online e também presencialmente aqui para a nossa Irmandade, que Deus preparar de vir congregar. Então venham, vocês serão todos muito bem-vindos. Nós temos toda a estrutura para receber a Irmandade. Uma coisa que eu quero falar sobre esse culto é que os irmãos notarão, os obreiros na portaria, que independente de você vir de máscara ou não, eles vão trocar a sua máscara. Eles vão te dar uma máscara nova, descartável daqui da igreja, que acabando o culto você pode jogar fora, ou pode levar para sua casa, para depois descartar num lugar oportuno. Tá bom? Isso é para oferecer mais segurança para a Irmandade. Às vezes já vem com uma máscara do metrô, do trem, usada, e aqui vão estar todos em par de igualdade. Vão higienizar as mãos, aferir a temperatura e vão te dar uma máscara nova. Não se incomode, atenda às solicitações dos obreiros na portaria, que é para que a Irmandade possa congregar com segurança, tá bom? Para que ninguém se ache aborrecido, nem chateado com nada. Não esqueça, chegando na igreja, eles vão trocar sua máscara. Se de tudo esquecer, peça você uma nova, que eles te fornecem. Às 15 horas será realizado esse santo culto. Os cultos online também são transmitidos todos os dias às 20 horas aqui da igreja. Os cultos presenciais aqui nessa congregação, domingo às 10 da manhã, domingo às 18h30, terça-feira às 14 horas, que foi agora há pouco, às 2 da tarde, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã é o culto das mulheres. E também estão todos convidadíssimos para estarem aqui junto de nós buscando o Senhor. Então tem evento aí que não acaba mais, para a Irmandade estar congregada conosco, tá bom? No domingo às 10 e no domingo e na terça-feira às 14 também tem transmissão do culto online. Lembrando que esse próximo domingo, que é dia 1º, né, de novembro, nós vamos entregar para a Irmandade o olhinho da unção aqui presencialmente. Tá bom? Então pode vir congregar, que a gente vai retomar esse procedimento da entrega do olhinho da unção para a igreja. E no outro domingo é a nossa Santa Ceia, mas aí nós teremos tempo de avisar a Irmandade com mais calma. Quero pedir orações da igreja. Nesse final de semana devo fazer algumas viagens. Certamente o irmão Tiago vai estar sábado e domingo aqui com a Irmandade, sábado à noite, domingo à noite. Precisa avisar ele, viu, Bruno? Sábado, com a ajuda de Deus, vou fazer a ordenação de um ancião na cidade de São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Deve ficar uns 400 quilômetros daqui, uns 370 quilômetros daqui. E no domingo, com a ajuda de Deus, a ordenação de um diácono em Sorocaba. Então peço as orações da Irmandade, que Deus nos ajude, nos guie também em todas as coisas. No dia 2 de dezembro, se Deus assim permitir, vou de viagem para o estado do Mato Grosso. Eu estive no Mato Grosso do Sul agora recentemente, ordenando um ancião, e agora vou para o estado do Mato Grosso, que tem a reunião daquele estado, daqueles irmãos, na cidade de Sorriso e Sinop, se eu não me engano. Devo ir na sexta e voltar no domingo. Também peço as vossas orações, ainda tem um mesinho, mas de antemão já quero pedir orações para que Deus nos guarde. É uma viagem ruinzinha, irmão, são 2.000 quilômetros, mas o avião vai pipocando, pipocando, pipocando. Você leva um dia para chegar lá, leva 15 horas para chegar lá. Que Deus nos guarde também. Então, a Irmandade aí do Mato Grosso, dia 2, 3 e 4, a gente está junto de vocês aí, tá bom? Avisa a Irmandade aí, os irmãos de Campo Verde e os demais, tem alguns de Cuiabá também. Enfim, que Deus possa nos abençoar. Já falei da aula de música? Não. Também não sei. Se falei, vou falar de novo.
Aula de música, domingos às 8h30 da manhã e no culto das 6h30 da tarde. E aí na descrição do vídeo tem o link do livro da Hora da Bênção. O correio andou dando uma travada aqui, irmãos. Tem 2 livros que estão engastanhados para mandar, mas está tudo certinho, tá? É que o correio está ruim e ainda vai lá e qualifica a gente como atrasão. Mas fazer o quê? A gente manda, está fora do sistema, manda, o outro está com coronavírus, manda, está chovendo. É só Deus. É assim, é funcionalismo público. Enfim, mas vai dar certo. Vai chegar aí para a nossa Irmandade. Vocês já se inscreveram no nosso canal? Tem um link aí na própria descrição do vídeo e também pelo próprio vídeo você vai lá e clica em inscrever-se, ativar as notificações e vocês vão recebendo todas as novidades aqui do canal da CCA. Tá? Já vamos aí 24 mil inscritos. Só essa semana aumentou 1.000. Tem aumentado uma média de 3.500 por mês. Graças a Deus. Deus tem abençoado. E vamos adiante. Aqui do meu lado direito, esquerdo de vocês, tem um QR Code que tem o nosso WhatsApp. Pode chamar a hora que quiser, que nós vamos responder na Irmandade. E venham congregar conosco. Amanhã, às 20 horas, tem culto ao vivo aqui, presencial e online para a nossa Irmandade. Tá bem? Certo, Brunão? Vamos cantar o hino 341 e vamos ouvir a palavra do Senhor. Perdão, 342. 342. Glória a Deus.
glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 27. Deixa eu só ver de qual verso 6 a seguir. Gênesis capítulo 27, no versículo 6. Se puder, aí onde você está, fica de pé, para poder ouvir a leitura da palavra de Deus. Sim, passou de avisar. Dia 13/12 haverá ensaio de música, ensaio de orquestra parcial nessa congregação às 8:30 da manhã. Podemos? Gênesis 27, versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim a maldição e não a benção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, e traze-nos. Vai vendo. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. Sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de Gala, de Esaú, seu filho mais velho, que tinha contigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu corpo. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho, e veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora e assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto
perto de mim para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu, e disse-lhe Isaque seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então tirou o seu cheiro das suas vestes e abençoou-o, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te, pois, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Só até aqui, irmãos. Amém. Então, prezada Irmandade, uma palavra já bem conhecida da história desses dois irmãos que tiveram essa grande desavença, esse desentendimento que perdurou para toda a história, né, se prolongou ao longo dos séculos e que é conhecida até os dias atuais. Um pouco antes, irmãos, eles já brigavam desde o ventre da sua mãe, diz a palavra. Tanto é que Jacó veio grudado no calcanhar, no tornozelo de Esaú. Entretanto, Esaú nasceu primeiro, era o filho mais velho. E cabia ao filho mais velho receber essa bênção da chamada primogenitura. A bênção que o pai, antes da sua morte, dava ao filho mais velho, em forma também de sucessão de tudo aquilo que possuía, de tudo aquilo que ele representava, sendo um rei, enfim, ele também passava o trono. Irmãos, há coisas que se passam nas nossas vidas que fogem da nossa compreensão. Veja só. Ele enganou o pai se passando por Esaú, né? Os irmãos viram que a sua mãe ouviu seu pai falar para Esaú, vai lá, pega uma caça e traz, que eu quero te abençoar. A mãe era mais chegada com Esaú, com Jacó, porque Jacó era dado aos serviços da casa, ele estava sempre em volta da mãe, então ele ficou mais perto da sua mãe. E Esaú era da caça, era do campo, era da lida, era da batalha. Todos têm o seu valor, mas eles tinham essa distinção. E sua mãe queria que a bênção estivesse sobre Esaú, seu filho. Eu não sei o que passou na cabeça daquela mãe, mas havia uma preferência que ficou evidenciada aqui para todos nós. E ela então falou, eu vi seu pai que já está cego, vai lá para o seu irmão buscar uma caça que ele vai abençoar. Corre lá no nosso curral, traz 2 cabritos, que eu vou fazer, e você diz que é seu irmão. Você se passa pelo seu irmão e seu pai te abençoa. E Jacó falou, não, mãe. Ele vai conhecer que meu irmão é cabeludo. E eu não sou liso. Isso aí meu pai vai me ter por enganador e vai me trazer maldição e não benção. Ela foi longe, irmão. Ela disse, que seja sobre mim a tua maldição. Vai e faz o que eu estou mandando. Está escrito aqui, acabamos de ler. Ele foi, fez. Ela conhecia o marido, fez aquela comida boa, saborosa, do jeito que ele gostava, e com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos de Jacó, porque falou, seu pai vai te apalpar, a hora que ele passar a mão, é meu filho Esaú. E vestiu ele com a roupa de gala de Esaú. Olha, irmão, tudo por causa de uma bênção. E foi, Isaque ficou muito desconfiado, falou, a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Tem certeza que você é Esaú? Tenho certeza. Mas como que você conseguiu essa caça tão rápido assim? Deus trouxe ela no meu encontro. Você vê que uma mentira puxa a outra. Tanto que lá na frente, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Jacó era enganador. Mas os irmãos veem que lá na frente, quando teve seus filhos Jacó, ele também foi enganado quanto da morte de José. Lembra que seus irmãos venderam José para o Egito? E disseram que ele tinha sido morto, ele também foi enganado. Irmão, ninguém vai embora daqui devendo conta nenhuma, viu, irmãos? Ninguém parte dessa terra sem acertar suas contas com Deus, com a vida, com as pessoas. Entretanto, eles tinham acertado, porque Esaú também tinha aberto mão dessa primogenitura por um prato de lentilhas.
Jacó falou, me dá a primogenitura que eu te dou essa comida. Ele falou, aqui que serve primogenitura, eu estou com fome. E trocou. Então, ainda que os meios escusos que Jacó usou junto da sua mãe para receber essa bênção possam ser contestados, irmãos, no final das contas, o que é combinado não é caro. Esaú abriu mão. Ele podia ter usado sinceridade com seu pai, dito, meu irmão não quer mais, abençoa eu. É outra história. Mas se alguém tinha alguma queixa contra Jacó, era seu pai Isaque que foi enganado. Porque Esaú não foi enganado não, foi bem combinado. O que é avançado entre as partes, pode caber discussão. É igual nós, irmãos, isso traz a nós uma lembrança de irmãos. Isso não é coisa de cristão fazer. Vai lá na loja, compra um carro financiado. Quanto é o carro, moço? O carro custa 50 mil reais, meu senhor. À vista, à vista. E se eu for parcelar? Parcelar ele fica 100 mil reais parcelado. 50 parcelas de 2 mil. Falou, nossa, dobra de preço. Mas é parcelado. Então tá bom. Eu vou comprar. Vai lá, aprova, compra, pega o carro, pega o carnê, aí entra com ação contra juros abusivos. É legal, é legítimo, mas é moral? Não é moral. Você comprou sabendo. Você comprou porque... mas a financeira ganha muito. É um problema só dela. O carro ela pagou à vista para a loja. Ela te emprestou 50 mil. Se ela quiser emprestar 50 mil e cobrar 200 e você aceitar, é um problema seu. Tem que tomar muito cuidado, irmão. E cristãos, viu? Irmãos, nós trabalham com isso. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para como Jacó mesmo disse, você não trazer maldição para a tua vida. Você trazer a bênção de Deus. Há outro fator que nós temos que considerar também, irmãos. O momento da retirada. O momento de abrir mão, de falar, isso aqui eu perdi. Isso aqui, não, esse pelo menos não foi para mim. E Jacó teve essa grandeza. Porque quando o seu irmão descobriu que ele tinha tomado a primogenitura, falou, vou matar ele. E matava, irmão, porque como eu disse, Jacó era mais simples, Esaú era forte, era destro na guerra, manejava bem armas e flechas e tanta coisa. A sua mãe Rebeca falou para Jacó, vai embora. Vai embora que senão teu irmão vai te matar. Ele podia brigar. Não, nós acertamos. Se meu pai estiver bravo comigo é uma coisa. Mas meu irmão, irmãos, que Deus traga para nós, por essa palavra, esse espírito de entendimento. Há um livro que chama Arte na Guerra, que diz que a retirada também é estratégia na guerra. Há momentos que você vai ter que abrir mão, há momentos que você vai ter que se calar, há momentos que você vai ter que voltar atrás, há momentos que você vai ter que pagar um preço. Estar na presença de Deus não nos faz perfeitos, faz nascer em nós um desejo de buscar a perfeição. Mas perfeito, irmão, só Jesus, só Deus. Nenhum de nós é, amados. Nenhum de nós é. Isso, irmãos, depois traz em nós revolta. Porque eu tenho que ganhar sempre, porque eu tenho que estar por cima sempre. Não, irmão, não tem não. Uma hora você vai ter que abrir mão. Uma hora você vai ter que fazer o caminho de volta. Uma hora você vai ter que pedir desculpas. Uma hora você vai ter que pagar o preço. É o preço que a vida cobra. É o ônus do bônus da vida. E nessa guerra que você está enfrentando, ouça bem a palavra e se for preciso, dá um passo atrás. Volta um pouco. Refaça o caminho. Olha como as coisas aconteceram. Em algum momento do processo, você fez alguma coisa errada. Tem um outro livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade, eu também já li. É um livrinho pequenininho, fininho assim, uma mandada de compra baratinho. Custa uns 12 reais, 15 reais. Comprei pela Saraiva, no Mercado Livre, na estante virtual, na Amazon. É comigo. A responsabilidade da minha vida é totalmente minha. Das minhas ações são minhas. Mas foi fulano. O que aconteceu? Quando Adão e a sua mulher e Eva provaram do fruto da árvore da vida. A serpente induziu a Eva, que apresentou o fruto a Adão. Quando o Senhor veio no jardim, você comeu do fruto da árvore da vida, meu? E ele disse, Senhor, a mulher que tu me deste, que me deu. Já lá, na primeira transgressão da humanidade, na primeira vez que o homem saiu das diretrizes de Deus,
ele já arrumou um culpado, um terceiro. A gente fala muito terceirizar, né? Foi ela que, mas ela fez o quê? Pegou a tua boca, enfiou a goela abaixo? Não, ela me apresentou, eu comi. Irmão, pecou, tá pecado. Assume o erro e começa de novo. Glória a Deus. Não se esconde. Não busca culpado para o problema que é teu. Não busca culpado para uma falha que é tua. Senhor, pequei. O que Davi disse? Pequei diante de Deus. Eu pequei. Eu confesso meus pecados. Confesso os meus pecados. E Deus teve misericórdia dele. Então, nessa guerra que você está enfrentando, o que gerou a guerra já não interessa mais. Culpa de quem é, quem fez, quem foi, quem falou. Quero saber quem foi que falou isso. Que diferença faz? O mal já está feito. Agora, você tem que apaziguar a guerra. E se for preciso dar um passo atrás, dê um passo atrás. Não endureça o teu coração. A palavra fala de dura cerviz, de coluna que não flexiona, que não dobra. Não faça isso, porque os ventos quebrarão a tua árvore. Se ela for como uma paineira que arca até a terra, e depois do vento ela se levanta, ela subsiste às tempestades, às tormentas. Mas se for inflexível, como o cedro, como o carvalho, ele quebra e fica aquelas pontas para cima, assim, e não brota mais. Que corta a seiva, corta o cerne. Que essa palavra ache em nós humildade. Certo, errado, bonito ou feio, homem, mulher, menino, Jacó teve que ir embora. Pegou aquela bênção de um modo escuso, vale todo custo, todos os fins justificam os meios, irmãos? Não, irmão, os fins não justificam o meio. Eu menti, mas foi por uma boa causa, irmão, tem misericórdia. Santa palavra, viu, irmãos? Glória a Deus. Eu fiz esse negocinho aqui, mas é pelo bem da minha família. Pode alguém trazer o bem através do mal? Pode alguém trazer a sua bênção em detrimento da maldição de alguém? Como deu o exemplo do carro, graças a Deus, o carro que eu ia pagar 100 mil, agora eu vou pagar só 60, e o prejuízo da empresa, e os funcionários que vão ser mandados embora porque vai cair a receita da empresa, se é muito, cuidado, viu, irmão? Cuidado! Tenho visto muito isso na área do direito. Precisa de muita luz de Deus para advogar, precisa de muita misericórdia. Senão a gente se corrompe e o diabo toma conta da nossa alma. Ganha dinheiro, mas perde a salvação. Deus me defenda, vou capinar terreno, irmão. Vou catar latinha, vou trabalhar de porteiro, não sei. Mas a minha alma não entrego para demônio nenhum. Glória ao nome do Senhor. Os fins não justificam os meios. Na graça de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, animal e diabólica. Glória ao nome do Senhor. Jacó então viu-se peregrino no deserto, foi estar junto do seu tio Labão, lá longe, fugindo da perseguição de Esaú. Sofreu no deserto, mas viu a escada de Jacó, que do chão tocava o topo do céu. Encontrou-se com um anjo no Val de Jaboque. Teve algumas experiências que nasceram, que vieram em detrimento de uma guerra. A paz vem também, irmãos, no final de uma guerra, ou no começo de uma guerra. Tem uma música do Gilberto Gil que fala da paz, lembra? A paz invadiu o meu coração, que conta da bomba de Hiroshima, não sei se os irmãos já ouviram. Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Muito bonita a letra, os irmãos ouçam depois. E os japoneses são considerados o povo de paz. A polícia no Japão trabalha de luva branca, desarmada, e todos respeitam. Olha que coisa bacana, que bonito. Mas precisou uma bomba arrasar tudo aquilo. Glória ao nome do Senhor. E talvez estejam passando algumas guerras na tua vida, na tua casa, na tua mente, para fazer nascer também em você a paz de Deus, para fazer nascer em você a paz de Jesus Cristo. Só se valoriza a paz quando se está em guerra. Isso é natural do homem, da mulher. A gente só valoriza as coisas depois que perde, depois que foi.
e às vezes é irreversível. Lembre-se de alguns conceitos. A paz tem que ser suprema, mais desejada. A paz sobre todas as coisas. Entre ter dinheiro e ter paz, nós escolhemos ter paz. Entre ter razão e ter paz, ter paz. Entre ganhar uma guerra, uma discussão e ter paz, ter paz. E nessa noite, o Senhor recomenda a todos nós, escolha a paz de Deus no teu coração. Eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo esse trabalho na obra, mas está fazendo debaixo de guerra? Para, irmão, você está perdendo tempo e não está contribuindo em nada para o reino de Deus. Eu passo por cima do pastor, eu passo por cima do meu irmão, eu passo por cima do presbítero e faço o que Deus manda. Não faz não, que na obra de Deus não é assim não, não é do seu jeito não. Se não for na paz, não vai ser de jeito nenhum. Glória a Deus. E muitos te dizem, você é muito pacífico, você é meio boca aberta, você deixa as coisas de qualquer jeito. Deixe, irmão, porque o Senhor vai mostrar as coisas no seu tempo. A justiça de Deus testificará de quem você é, mas não deixe que nada tire a tua paz. Amados irmãos, é momento de nós refletirmos pela boa palavra de Deus. É momento de nós analisarmos o nosso comportamento na nossa vida, com a sociedade, com a igreja, com a nossa casa, e pedir ao Senhor que nos revista de paz. Bendito seja Deus. E a vida se encarregou de fazer com que Jacó também sofresse dano do mal que ele causou. Seu pai foi enganado, ele sofreu no Val de Jaboque, seu tio Labão o enganou, depois seus filhos o enganaram, quando venderam José para o Egito, e ele ficou sem comida, e depois foi parar no Egito, sustentado pelo seu filho, tinha muito, e depois não tinha nada. Dinheiro e pobreza, irmão, dinheiro e riqueza, uma hora tem, uma hora não tem. Vai no hospital do câncer, vai num leprosário, onde tem pessoas lá em fase terminal, com muito dinheiro, pode ter o dinheiro que for. Como é o nome daquele homem que fez o iPhone? Steve Jobs, né? Não morreu? Bill Gates ganha não sei quantos milhares de dólares por segundo, mais hora ou menos hora vai morrer. E o dono da Disney? Morreu também. Irmãos, coloquemos o nosso coração nas coisas de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para a Irmandade. A nossa vida, a nossa essência, ouçam bem isso. E presta muita atenção nessa inspiração que Deus está dando aqui agora. O que nós representamos, a nossa essência, ela é imaterial, ela não é tangível, ela não é visível. A nossa essência é a nossa alma, o nosso ser interior. A nossa alma faz parte daquilo que nós somos, da nossa personalidade, da essência do nosso ser. E essas coisas, esse ser interior que habita em nós, não come, não bebe, não se veste, glória a Deus, não tem cor, não tem cheiro, não tem forma, é como o ar, você só sabe que existe. Eu só sei que há uma alma em mim porque eu estou aqui falando com vocês. A essência da vida não foi descoberta pela ciência. Se o pulmão para, liga em aparelho. Se o rim para, liga em aparelho. Se o coração para, liga numa máquina. Mas e o cérebro? Não tem como ligar numa máquina. Ele para, acabou a essência. É um monte de carne ali, que ainda continua vivo porque o coração bate. Mas perdeu a essência. Há um limite, irmãos, para que essas coisas incidam sobre a nossa vida. Para que nós não venhamos a empobrecer no espírito. Pessoas mesquinhas, pessoas ranzinzas, briguentas, de difícil trato, que onde você pega espinha, a essência vai adoecendo. A pessoa morre rica numa banheira de dinheiro, num mundo de dinheiro, que nem o tio Patinhas.
mas sozinho, sem família, sem amigos. É melhor uma mesa cheia comendo arroz e feijão, ou uma mesa sozinho comendo caviar, comendo lagosta, sei lá, o que eu nem nunca comi. Melhor comer arroz e feijão com a família, com os amigos, comer com prato na mão, de pratinho descartável, e no final ainda levar uma marmita para casa, que é o que a gente pobre mais faz. Quer coisa melhor que isso? Então, repito, os fins não justificam os meios. Cuidado pelo que você está sendo influenciado. Cuidado pelo que você está sendo guiado, direcionado. O salmista escreveu: guiar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, glória ao nome do Senhor, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Glória a Deus! Quantos dos nossos irmãos perderam o ministério, perderam a família, perderam a moral, irmãos? Querendo ganhar dinheiro fácil, pirâmide, marketing multinível, investimentos e outros tomados também por alguma ganância, são enganados e são tão culpados quanto, porque foram guiados por mau caminho. Bem verdade, foi, irmãos, incentivado, foi persuadido, mas a decisão de ir ou não era dele. O poder da autorresponsabilidade. Glória a Deus nas alturas. Então não busque qualquer coisa a qualquer custo, irmão. Que você receba a paz de Deus. O pão, irmão, com angústia não faz bem. Ainda que seja uma porção pequena, mas que seja com paz, irmãos. Eu sou diretor financeiro, eu sou diretor de operação, de operacional, eu sou gerente, eu não aceito nenhum cargo abaixo do meu. Não faça isso, irmão. Não entristeça a Deus, porque senão a palavra não tem efeito na nossa vida. Se no pouco tu fores fiel, no muito te colocarei. Se, portanto, então, se você for fiel no pouco, Deus te põe no muito. Então tem que começar no pouco, senão você nascia grande e morria pequeno, irmão. Você nasce um bebezinho, vai crescendo e depois se torna um bebezinho de novo, lá no final da vida. Tudo isso, irmão. Outra coisa que traz angústia, mais para nós homens, que somos mais viscerais. O desejo da carne, o desejo do sexo. É isso mesmo que a mandada está ouvindo. A palavra de Deus é santa, é só se ele cantar de Salomão, não tem mais sensualidade do que aquilo lá. Cuidado, irmão, porque nós homens vamos virar menino de novo. Até os dentes vai cair. O cabelo do irmão Rodrigo, olha, tem só uma penugem. E nós vamos tornar a virar menino de novo. E essa mulher a quem você judia hoje, amanhã pode estar trocando a tua fralda, porque elas vivem mais que nós. E todo esse teu ímpeto, toda essa tua virilidade, acaba em nada. E todo esse teu desejo, por alguns segundos, alguns minutos, que acabam e depois fica o vazio. Os fins não justificam os meios. Eu fiz isso porque eu não tenho mais eu não sinto mais aquilo que eu sentia com a minha mulher. Não justifica porque ela também não sente a mesma coisa que sentia antes com você. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Que se você está entediado, ela também está aí. Irmão, onde vai parar essa palavra? Tem misericórdia. Vê como a palavra de Deus vai em tudo na nossa vida? Então cuidado pelo caminho que você segue. Jacó foi abençoado depois de muito sofrer. O povo do Egito, irmão, uma caminhada de 5 meses levou 40 anos. Más escolhas, murmuração, briga, contenda, porfia, inveja, o caminho vai sendo incumpridado, as vistas vão sendo cegadas, e você já não consegue mais enxergar as coisas, você já não consegue ver mais as coisas com clareza, e vai se afundando, e vai chafurdando. Irmão, cuidado, povo de Deus. Deus quer abençoar a sua igreja, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família. Glória, glória a Deus nas alturas. Deus quer fazer de você uma bênção, como diz a palavra, sê tu também uma bênção. Deus
faz de mim uma bênção. E Deus te diz, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. A responsabilidade é tua. Nós não lutamos tanto pelo livre-arbítrio, pela livre escolha, pelo direito à escolha. Faça como Maria, escolha a boa parte que não te será tirada. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Tem um crente aí, irmão, que recebe essa palavra, dá para você dar um glória a Deus e dizer, Senhor, eu vou fazer boas escolhas. Eu vou, Senhor, ponderar bem a minha vida para as coisas que eu faço, da maneira que eu faço, com quem faço, onde faço. Bendito seja Deus, faça boas escolhas, pense bem, delibere bem, entenda bem que as tuas ações recaem sobre outras pessoas, que as tuas escolhas, irmão, pode afetar a vida de outrem, pode afetar a vida de alguém que está perto, de alguém que está longe. Toma cuidado para que a bênção de Deus não seja tirada da tua vida. Toma cuidado para que você, tendo tudo para ser feliz, torne-se infeliz. E vai reclamar para quem? Para mim? Para mim não. Reclamar para Deus. Mas com justiça ou com injustiça? Porque existe uma queixa que faz-se com justiça. E Deus folga com a justiça, com a verdade. E tem outra queixa que fazemos sem justiça. É lícito questionar, mas é justo? Você tem realmente esse direito? Jacó tinha esse direito? Não tinha. Ele podia ter acertado com seu pai, como Deus deu de dizer no começo da palavra. Cuidado, irmão, porque a bênção de Deus está aí, para todos nós. E nós temos perdido muitas oportunidades de ser abençoados, espiritualmente, materialmente, porque nós olhamos o caminho mais curto, olhamos o que é mais fácil, nós somos da lei do menor esforço. É coisa de homem, é razoável, mas nem sempre o menor caminho é o melhor. Talvez demore mais, talvez hajam mais dificuldades. O que é mais fácil para ser um bom médico? Comprar o diploma lá na Praça da Sé ou estudar 7, 8, 9 anos? Mais fácil é comprar o diploma. Mais eficaz, mais justo, mais digno, mais honesto é estudar os 9 anos. Pagar 9, 10 mil reais por mês de mensalidade. É duro, irmão. É duro. E a física diz que para cada ação há uma reação igual ou equivalente. Então isso quer dizer que o que você lançar no mundo, a vida vai te devolver, irmão. É um bumerangue, ele vai, some no horizonte e você acha que ele sumiu. Quando você vira as costas, ele bate na tua nuca e te derruba no chão. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Pode ser que o teu passado esteja batendo na tua porta, com dignidade, com hombridade de um homem, de uma mulher de Deus, glória a Jesus. Assim como o nosso irmãozinho aconteceu esses dias atrás, ele estava pedido pela polícia, irmão, por crimes que praticou no passado, e aceitou Jesus, e passou uma nova pessoa, uma nova vida, mas o crime ainda estava lá para pagar. Ele se despediu da família, se despediu da igreja, e foi se apresentar para cumprir a sua pena como um servo de Deus agora. Irmãos, em poucos tempos deve estar na rua, se Deus assim o abençoar, tem que cumprir 1/3 da pena, não sei quanto tempo, mas eu batizei, virei santo, não devo nada para a justiça. Justiça não quer saber de batismo não, irmão. O que está feito, está feito. Você não pode mudar o passado, você pode fazer um novo futuro na presença de Deus. Pode fazer uma nova história, desde que você queira. Conserta na base. A casa começou a entortar, para a construção. Se precisar derrubar, derruba, acerta, faz fundações fortes, põe coluna, põe viga, faz as coisas direito, porque depois da casa pronta vai cair, irmão. Vai cair. E o prejuízo vai ser maior. Se é só prejuízo material, e se tiver alguém dentro da casa e morrer por causa da tua negligência, da tua displicência? Entendamos bem a boa palavra de Deus, irmão, e recebamos ela no nosso coração. E lembre-se, o teu caminho é de justiça, o teu caminho deve ser de paz,
O teu caminho deve ser de alegria. E por onde você passar, você tem que ser um disseminador de boas novas, de coisas boas e novas e maravilhosas. Em nome do Senhor Jesus, receba a virtude dessa palavra na tua alma. Salaía, receba a glória de Deus no teu coração. Glorifica a Deus. Deus vai abrir o teu entendimento. Deus vai abrir o teu coração e vai te dar uma medida daquilo que é possível para você, e você falará como falava Davi: não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que são muito elevadas para mim. Há coisas que não são para você, irmão. Há coisa que não está na sua alçada compreender, nem fazer. Há irmão que nasceu para varrer a igreja, há irmão que nasceu para construir igreja, há irmão que nasceu para pregar a palavra, há irmão que nasceu para tocar instrumento. Fica no teu lugar, sendo pouco ou sendo muito, faz de coração. Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. E deixa a medida de Deus te fazer crescer. Um pé de jaca não dá jaca desse tamanho assim. Ela dá quando está grande, demora anos, leva tempo, espera crescer. Você está muito pequeno ainda para coisa muito grande. O que o apóstolo Pedro escreveu? Tiago escreveu? Com leite racional. Ainda não podeis comer coisa sólida, coisa forte. Dá um mocotó para Helena para ver, mata ela. É o leitinho, é a papinha, é o legume. Vai com calma, na porção de Deus na tua vida. A bênção está sobre a tua cabeça. O que você precisa é se conscientizar do tempo da maturação, do tempo do crescimento, do tempo da tua benção chegar na tua mão. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, voltamos agora prostrados aos teus pés em santa oração, para te agradecer por tudo que tu nos fizeste nessa noite, colocando no teu povo uma boa comunhão, fazendo com que todos estivessem ansiosos pela tua palavra e também enviando-a do céu para nós. Cremos por fé que tu estás abençoando os nossos dias e fazendo de nós novas pessoas, novas criaturas a cada amanhecer. Glória a Deus, o teu renovo tem vindo sobre a nossa vida. Agora despeça-nos na paz de Deus, dá-nos mais um hino e faze-nos meditar na tua palavra, acreditando que os nossos caminhos devem ser de paz. Pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Brunão, dá para mudar esse hino aí? 2, 3, 4. Espera a mão Bruno achar ali, que estava colocado outro hino, mas ele vai trocar para nós. Vamos cantar o hino 2, 3, 4. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Oremos o Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe grandemente a Irmandade. Se inscrevam no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Logo após o culto encerrado, nós já vamos publicar o trecho só da palavra. E amanhã, às 20 horas, estamos de volta. Aí, culto presencial aqui e culto online aí na sua casa. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.